E aí, tudo bem? Eu sou o João Pedro Rocha e esse é o nosso 13º episódio da série Problemas Urbanos. Hoje a gente vai falar sobre desigualdade e solidariedade em tempos de Covid. Bom, vocês já devem ter percebido, e esse é um debate que se tornou ainda mais recorrente no Brasil, que as desigualdades elas foram acentuadas durante esse período de Covid. Elas se tornaram ainda mais aparentes e elas se tornaram ainda mais relevantes na discussão de prevenção e de tentativa de superação da pandemia que a gente tem vivido. E aí a gente está falando de desigualdade de diferentes formas. A gente está falando desde uma desigualdade de acesso à água, para promover a higiene pessoal, que é o método mais difundido, lavar as mãos. Para algumas pessoas pode ser um método muito simples e para outras pode se tornar extremamente complexo. A gente está falando também sobre distanciamento social, o que é estar distante na sua casa, o que é estar distante dentro de um apartamento, o que é estar distante um do outro dentro de uma favela, ou dentro de uma casa que moram 2, 4 ou 10 pessoas com um cômodo só. Então, no Brasil, a gente apresenta essas diversas realidades e diversas desigualdades. A gente fala também de uma desigualdade que coloca a possibilidade do home office, né? O trabalho em casa remoto para algumas pessoas. A gente sabe que o acesso à tecnologia, né? Acesso a um provedor de internet não é universal no Brasil. A gente ainda tem muita gente que sofre com essa desigualdade, e agora a gente está vivendo um debate muito atual, que é a campanha de Enem, por questões de desigualdade no processo de educação, no processo de ensino, e o que vai gerar para acessar as universidades públicas. Então a gente está falando de diversos processos de desigualdade que a gente vem vivendo há anos no Brasil e que agora eles se tornam e se destacam ainda mais para as pessoas de uma forma bem direta. Mas eu queria trazer para vocês também alguns exemplos interessantes de iniciativas da sociedade civil que têm ajudado de alguma forma a minimizar essas desigualdades nas nossas cidades brasileiras, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Eu faço parte de alguns grupos, algumas iniciativas, e aí a gente tem iniciativas gigantes, desde o movimento União Rio, que conseguiu reativar diversos leitos de UTI e distribuir milhares de equipamentos de EPI e cestas básicas nas comunidades do Rio de Janeiro. A gente tem doações de álcool gel para as pessoas permanecerem higienizadas, pias nas ruas, tem diversas iniciativas para levar água para as pessoas em situação de rua e também para aquelas pessoas que estão ali tendo que se deslocar nesse período de pandemia nas atividades essenciais. Tem as iniciativas de doação de máscara, de pano, que ajudam tanto costureiras, pessoas da área do carnaval, pessoas da área de comunidades que produzem roupa ou enfim, que agora começaram a produzir máscaras. Tem doações de cestas básicas. Aqui em Vargem Grande, achei legal trazer um exemplo para vocês, a gente criou Vargens do Bem. Na verdade, eu identifiquei que tinham diversas pessoas individualmente exercendo atividades solidárias e eu falei, bom, por que a gente não junta essas pessoas, junta num grupo de WhatsApp mesmo, onde as pessoas se conheçam e conversem, e a gente consiga potencializar as iniciativas delas e a gente consiga, assim, ampliar as nossas ações. E foi isso que aconteceu. A gente já está há pouco mais de 2 semanas unidos e a gente já conseguiu fazer uma ação social juntos de distribuição de cesta básica. Criamos um banco de beneficiários, né, de pessoas que estão precisando, e aí o nosso objetivo é tentar ajudar mensalmente essas famílias com uma cesta básica. Outra iniciativa solidária que surgiu aqui junto com a minha família, a gente começou a doar cestas orgânicas
A minha irmã trabalha com produtores orgânicos e realiza a venda de produtos orgânicos, e a gente identificou uma queda na venda dos produtos desses pequenos agricultores, porque os restaurantes estão fechados, as indústrias, as fábricas, que são a maior massa que compra normalmente esses produtos. E para esses produtos não estragar, a gente resolveu fazer uma campanha de arrecadação de dinheiro para poder comprar e repassar a preço de custo e doar para as pessoas cestas de alimentos orgânicos, entendendo que o alimento orgânico ele é um complemento. Nesse momento de pandemia, a segurança alimentar ela fica muito impactada. Os nutrientes que as pessoas comem, só uma informação interessante que eu vi esses dias, a gente pode comer mais de 7 mil itens no mundo, né? Na natureza, enfim, proteínas, carboidratos, mas a nossa dieta está baseada em pouco mais de 10 itens. Então, ampliar essa gama nutritiva, né? Nutricional, não sei qual é o termo correto, mas enfim, levando verduras, legumes para as pessoas em situação de maior vulnerabilidade tem sido uma das ações que a gente tem feito, e há 2 meses a gente já conseguiu doar mais de 1 tonelada de alimentos. Isso tudo é para compartilhar com vocês que nesse período de pandemia a gente tem visto surgir diversas iniciativas da sociedade civil que estão focadas em ajudar a reduzir de alguma forma algumas disparidades, enfim, que a gente tem enfrentado. E eu queria trazer, então, para reflexão, 3 pontos. A gente não, com essas ações que a sociedade civil tem promovido, a gente não está promovendo mudanças estruturais na sociedade. O que a gente está fazendo é que a gente está possibilitando que as pessoas sobrevivam e passem vivas por esse período que a gente está vivendo, para que mais à frente a gente consiga, com outras estruturas, superar essas questões de desigualdade. Além disso, a gente tem também um segundo ponto, é que a gente está criando uma rede de pessoas, uma rede de solidariedade, onde as pessoas estão se ajudando, onde as pessoas estão aprendendo e entendendo o poder da mobilização social, tanto para promover ações solidárias, quanto, quem sabe, né, assim eu espero, para promover mudanças estruturais, né, e cobrar com consciência mais os direitos. E por último, terceira reflexão que eu trago não há mudança estrutural sem a pressão da sociedade civil e sem um Estado forte. A mudança vem dessa estrutura que a gente tem que fortalecer, a gente tem que cobrar por políticas públicas melhores, a gente tem que cobrar por políticas públicas que sejam efetivas e voltadas para a redução de desigualdade, porque isso é o calcanhar de Aquiles do Brasil, é isso que a gente precisa enfrentar prioritariamente. E esse período de pandemia tem mostrado pra gente o quão relevante é cada um desses pontos. Eu espero que as pessoas estejam cada vez mais prestando atenção nessa questão. Muitos fecharam os olhos por algum tempo e têm fechado ainda, mas enfim, eu acredito e tenho visto algumas pessoas mudando suas visões, ampliando assim o seu conhecimento e a sua análise crítica sobre as nossas situações do Brasil, e eu espero que a gente realmente enfrente essa questão de frente, né? Bom, tá aqui um vídeo que busca essa reflexão além dos nossos problemas urbanos físicos. Temos problemas urbanos estruturais. A desigualdade é um problema estrutural. Nós precisamos discutir ele. E a gente não vai enfrentar ele sem a participação efetiva, ativa, prioritária do Estado, com políticas públicas promovidas com base em evidências, com base em dados, e que estejam voltadas para essa redução de desigualdade. É isso. A todos que têm ajudado nessas iniciativas solidárias, meu muito obrigado. Espero que a gente ainda suporte, consiga ajudar por mais algum tempo, até que a gente supere
esse período de pandemia. Peço que aqueles que podem ficar em casa permaneçam em casa. Agradeço aqueles do serviço essencial e seguimos em frente. Um grande abraço. Tchau.